Olá, é um prazer estarmos aqui no nosso primeiro podcast Casal com Propósito. E eu sou Celiton Silva, psicólogo, pastor, e eu estou aqui com a minha esposa, Trícia Silva. Se apresenta aí, amor. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista, a esposa do Celiton, mãe da Laura e pastora da Igreja Nova Vida. E para nós é uma alegria poder começar esse primeiro episódio desse podcast Casal com Propósito. E a nossa intenção e o nosso propósito é acrescentar o seu casamento, acrescentar a sua família, acrescentar a sua relação conjugal, para que você possa ter mais assertividade, mais entendimento, mais insights e downloads, tanto cognitivos e também espirituais, para que você fortaleça a sua relação conjugal. E nós trabalhamos com casais há mais de 18 anos. Eu queria que você falasse um pouco, meu bem, sobre essa nossa trajetória de mais de 18 anos cuidando e aconselhando casais. É uma trajetória que ela iniciou primeiro com a gente, né? Com Nós, certeza. nesses 18 anos que a gente trabalha com casais dentro e fora do nosso contexto eclesiástico, que é a igreja, depois passou para os consultórios, né, para as mentorias. E nesses 18 anos, o que a gente percebe que aquilo que é tão simples se torna tudo tão complexo para o casal. E a gente foi descobrindo isso no dia a dia, entre nós, com muito estudo, entre nós dois, investimento também, né, em aconselhamentos, em terapias, né, levando o nosso casamento em busca dessa melhoria, desse encontro, né? Não somente da excelência num casamento, em tudo aquilo que o próprio Deus estabelece em uma aliança, mas naquilo também que são os grandes desafios emocionais do ser humano. Então, quando dois seres se encontram, os dois desejam Sim, o mesmo objetivo, é ser feliz, é ter uma vida de alegria, de abundância, de plenitude. Mas é tão complexo o universo de um, o universo do outro, né? E aí aquilo que é para ser tão simples entra nessa complexidade, dessa adversidade de quem um é, de quem o outro é. sim, E aí vai se tornando dias, às vezes, difíceis naquilo que é para ser tão bom. é Né? Então, eu verdade. acredito que nesses 18 anos, como você falou no início, o mais importante é nós entendermos que não há perfeição em um casamento. É verdade. E quando a gente fala que não há perfeição no casamento, nós estamos falando de um casamento que são de pessoas imperfeitas, Exato. né? E a gente, nesses 18 anos, nós fizemos 19, estamos indo para o nosso nono Encontro de de casais. casais, que nós vamos realizar agora em Campos do Jordão, no mês de Outubro. outubro. E nesses 9 anos de encontros de casais, nós temos aprendido muitas coisas. E uma delas que eu acho extremamente importante nós compartilharmos aqui, meu bem, é sobre a questão de que um casamento perfeito, ele é feito de pessoas De imperfeitas, duas pessoas imperfeitas. que se recusam a A se desistir desistir um um do do outro. outro. Então, quando você espera a perfeição do outro, você está dizendo que você é perfeito. Exato. E como que você é perfeito ao ponto de esperar a perfeição do outro? Isso é inexistente. A única pessoa perfeita no planeta Terra se chama Jesus. Exato. E a perfeição dele é o nosso referencial, não deixa de ser. Mas Sim. dentro de um casamento, a gente precisa entender que as pessoas imperfeitas, elas vão se recusar a desistir desse casamento, que também é imperfeito, mas sempre procurando a perfeição. Como? Primeiro, o primeiro insight que você precisa entender é que quando você coloca um propósito no seu casamento, precisa ter Jesus, precisa ter a palavra, precisa ter uma série de situações que nós vamos abordar aqui, sim, nesse podcast. Mas o que eu vejo, e que você também concorda comigo, é que os casamentos sem propósito, eles não sabem para onde estão indo. Você precisa saber de onde você está saindo e para onde você está indo com o seu cônjuge. De onde vocês saíram? Saiu da casa do pai e a casa da mãe. E agora vocês estão indo para que lugar? Quem vocês são? Do que vocês são capazes?
Quais são as habilidades dos cônjuges? O que você tem habilidade? Por exemplo, eu tenho uma habilidade, a Trícia tem outra habilidade, e as nossas competências vão se unindo com um propósito de alcançar aquilo que nós achamos que merecemos. Merecemos como casal, merecemos como família. E além do merecimento, a gente então entende o nosso destino. Onde o nosso casamento, onde o navio do nosso casamento vai atracar. Aonde que a nossa casa vai chegar, aonde o nosso relacionamento vai chegar. Então a gente percebe que nós somos imperfeitos, um casal imperfeito, mas a gente colocou as nossas imperfeições concentrados e canalizados no propósito. Do nosso casamento. No propósito do casamento. Então um casamento sem propósito, ele não tem identidade. Exato. Ele não tem capacidades. Ele não tem merecimento. O casal não sabe o que merece. Sim. O casal não sabe que nível de relacionamento merece. Exatamente. O casal não sabe para onde está indo. E onde que eles vão chegar. sucessivamente a família, né? Com certeza. Fica sem destino também, né? É muito interessante quando você toca nesse assunto e a palavra propósito. Sim. Nós acreditamos que todo casamento ele já tem o seu propósito. A grande questão que nós dois temos concluído nos dia a dia, com o atendimento e com as pessoas que chegam até nós, os casais, é que, infelizmente, elas vão para o casamento sem saber qual é o propósito. Exatamente. Inclusive, a gente sabe que, estatisticamente, a gente já vem aí comprovando que os casais que já estão sendo, né, e tendo essa oportunidade de serem trabalhados, aconselhados, mentoriados, antes de irem para o casamento, já vão com um propósito. Preparados para essa dinâmica. Poxa, né? e como que a questão dos enfrentamentos, Sim. das dificuldades, dos desafios são tão menores. Verdade. O quanto que esses casais que já sabem o seu propósito, eles mergulham na abundância desse casamento, na leveza, na alegria, nos acertos. Os problemas existem, é claro, mas as soluções elas vêm com maior facilidade por saber qual é o propósito e aonde meu navio realmente vai atracar, né? Então, quando a gente percebe a falta do entendimento, da consciência, do propósito no casamento, as brigas, as discussões, os impasses, os distanciamentos, né? As traições, as mentiras. Os diversos e tantas outras coisas, situações. porque o marido, ele não sabe o propósito de ser marido. A esposa não entende o propósito de ser esposa. O casal não entendeu o propósito de ser casal. Então, a gente fala com muita propriedade o seguinte: não é Jesus que sustenta seu casamento. Exatamente. O que sustenta seu casamento é o propósito. Porque aí o propósito sendo revelado, Sim. né, identificado. Isso. E Jesus é a âncora nesse propósito. Nós não estamos dizendo que Jesus não tem poder Claro. para sustentar o seu casamento. Pelo contrário. Né? Ele é o que une, ele é o cordão, é a terceira dobra dessa aliança. Mas nós sabemos que tem muita gente que tem Jesus, mas que divorciou. Sim. Tem muita gente... ou que não divorcia, meu bem, mas que não vive uma vida abundante. Vive uma fachada, né? Exatamente. Não vive uma vida realmente aquilo que ele feliz, gostaria de viver. Né? Exatamente. Tranquilo, exatamente. Então, aquele lance que o casal tem, aquele feeling, aquela conexão, né? A gente costuma dizer um com o outro, eu costumo dizer isso muito para o Célio. Então, eu acredito que é muito difícil uma pessoa que ela não divorciou, mas ela está divorciada. Então, passam-se anos na vida desse casamento e não divorciou, mas estão divorciados, estão desconectados, estão distantes, né? Desconectados, distantes um do outro, estão vivendo de uma situação... Eu preciso estar casado. Não, a gente precisa viver o casamento. A gente precisa aproveitar o casamento. Casamento sou eu com você, você comigo. Aquilo que nós podemos oferecer um para o outro, Sim. aquilo que eu vou me desfazer em todas as áreas com você e satisfazê-lo em todas as... É uma alegria. Sim. Né? É algo que precisa ser vivido. É algo que precisa ser... A experiência, a vivência. É o que faz o casamento ser casamento, é exatamente isso que você está falando. E aí, exatamente, quando o Celiton diz assim que essa questão que é necessário saber o propósito e que as pessoas, infelizmente, dificilmente sabem, porque isso também, meu bem, é uma questão cultural.
lá quando nós saímos da casa de nossos pais, e para quem sai da casa de seus pais, porque tem muita gente que casa. Tá casado e tá morando dentro da casa do pai, ou o pai, a mãe, o sogro e a sogra dão pitacos, estão lá dentro, né, da casa desse casal. Ou até não estão dentro da casa desse casal, Mas mas o estão coração do próprio emocionalmente, filho emocionalmente emocionalmente estão estão ligados casados lá, com não seus pais. conseguiram cortar Exatamente. o cordão umbilical. Isso a gente viu, né? Eu te mandei um vídeo, lembra? Da mãe que fez um ato profético no casamento. Vi, Ela pegou um laço, né, uma fita, ela fez e ela pegou uma umas tesoura, e ela simbolicamente, simbolicamente falou assim no casamento: meu filho, agora você vai para o seu casamento. E a mamãe tá cortando o cordão umbilical. Eu te E ela libero para viver a sua história, ser feliz com a sua esposa. Gente, isso é um ato profético. Exato. Que eu acho que todo mundo tem que fazer. E toda hora deseja ouvir isso. Não é? E aí ela foi, pegou a tesoura e cortou a fita, falando: a partir de hoje, você está desconectado comigo para que você se conecte à sua esposa. Exato. Né? E nessa hora ela olha para a nora e ela traz a nora como filha. Sim. Ela diz: eu não ganhei uma nora, mas eu ganhei uma filha. Uma filha. Né? Então, isso é um caso à parte que a gente consegue ver em uma família que está trabalhando, né? Para que está desenvolvendo para que esse casal viva o propósito Exatamente. deles. Não é nem só ter, mas é viver o propósito. Exatamente. Né? E aí, quando a gente observa culturalmente, a gente foi ensinado, a maioria, quando a gente busca isso nos estudos, a maioria da população, a maioria de nós fomos ensinados assim: olha, casamento é isso, casamento é aquilo. Então, a gente sai de nossas casas de nossos pais, de uma forma que a gente acredita que viver no casamento é realmente só aquilo ali. Mas não, a gente precisa compreender que a gente precisa romper com essa questão da ambiência, daquilo que foi a experiência, aquilo que foi a vivência de casamentos de dentro das nossas casas, de nossos pais, de não casamentos também, que não vieram de nossos pais. Né? Célio e eu temos histórias diferentes. Eu acho que isso é interessante a gente começar por aqui, né? Assim, nesse caso de cultura. O Célio vem de uma casa que os pais são casados. Eu venho de uma casa que os meus pais nunca foram casados. Então, é importante a gente compreender que essa diferença cultural, ela precisa ser, exatamente, o propósito precisa ser identificado para que a gente construa o nosso próprio propósito. Né? Exatamente. É tão interessante que quando a Trícia diz que ela veio de uma atmosfera em que os pais não eram casados, nunca foram, de um ambiente. Exatamente. Eu venho de um ambiente onde os meus pais são casados. Então, eu tenho um tipo de cérebro e ela tem um tipo de cérebro. Exato. E esses dois cérebros cognitivamente se conectam. E emocionalmente. E é o que acontece. Ela tem uma percepção de casamento, eu tenho outra. Então, as nossas ideias elas vão se colidir. E nesse colidir é onde que há as divergências, onde há as discussões, os conflitos, e é onde que o casal ele precisa saber interpretar essa situação, porque ao longo dessa experiência de atender casais, a gente percebe que nenhum casal consegue sozinho trabalhar os seus conflitos. E aí, quando vem os conflitos, se dá a importância de criar o propósito. Quando nós vamos para Gênesis, Deus ele criou o homem para deixar o pai e a mãe e o propósito do casamento se tornarem uma só carne. Se você não entender que você é um com a sua esposa e você, esposa, é um com o seu esposo, seu casamento nunca vai ter propósito. É verdade. O que a gente percebe muitas vezes é que esse choque cultural, ele quer muitas vezes a cultura da Trícia, a cultura do Célio, vem agora criar a sua própria cultura desse casamento, desse lar, dessa família, é onde nós precisamos nos entrosar, entender. Exato. E não foi de uma hora para outra. Nós estamos aqui, somos casados há 18 anos. Vai fazer, né? Vai fazer 18 anos. Eu já falei que é 18, vai fazer 18 anos. E a gente aprendeu isso ao longo dos anos. Estamos aprendendo até hoje. Nós viemos aqui para compartilhar com você o nosso aprendizado diário. Então, nós estamos aprendendo, nós não sabemos tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Mas o importante que você precisa entender até aqui, o propósito é ser um. Exato. Então, eu abro mão daquilo que eu aprendi para
aprender com o que a Trícia sabe. A Trícia abre mão do que ela aprendeu para ela também aprender comigo. E essa troca de aprendizados, eu aprendi muitas coisas com ela. Por mais que ela não veio de pais que não eram casados, de uma cultura que não era cristã, mas ela me ensinou coisas que eu não aprendi dentro da minha casa, que eu não aprendi dentro de uma igreja. Ela me ensinou coisas que do relacionamento a dois, de estar juntos, dessa conexão social entre um homem e uma mulher. Da mesma maneira que eu a pude ensinar muitas outras coisas sobre a vida com Deus. E assim nós dois fomos trocando as nossas culturas e os nossos aprendizados. As nossas vivências e as nossas experiências. Experiências para a gente criar a nossa cultura familiar. Então, primeiro, o que você precisa entender é ser um. A Trícia e o Celiton precisa ser um. Se você não entender esse insight de que você tem que deixar sua mãe de fora do seu casamento, seu pai de fora do seu casamento, seu sogro de fora do seu casamento, sua sogra de fora do seu casamento, para que agora somos nós. Exato. Eu, Trícia e Celiton. Então, nós vamos construir a nossa cultura a despeito das culturas nas quais nós viemos e nós vamos, então, formar a nossa própria cultura, nosso propósito, onde nós estamos indo. Entra no merecimento, meu bem. Por quê? Nós honramos e reconhecemos a cultura a qual nós viemos. Então, nós honramos os nossos pais. Nós reconhecemos os nossos pais. Sim. Nós agradecemos aos nossos pais, mas nós merecemos. Nós podemos. Você, como um casal, você merece. Entra lá no merecimento, que você disse que só sabe o merecimento quem sabe o propósito no seu casamento. Sim. Porque nós merecemos sair desse triângulo da ambiência, né? A base aqui, a ambiência, a experiência e a vivência, mas nós podemos ampliar, né? Nós não estamos esquecendo essa ambiência, nós a honramos e reconhecemos, como eu disse, mas nós podemos e devemos, por merecimento, ampliarmos essa ambiência, chegando a construir dentro do propósito do nosso casamento aquilo que é muito bom para o Celiton, para a Trícia e, no nosso caso, a nossa filha. E aí, é daí que essa ambiência, essa base, ela se fortalece, porque o propósito está dentro. O propósito, ele está sendo valorizado, ele está sendo percebido diariamente. Quando você tem um propósito na sua vida, você até tem dificuldades, mas aí você lembra do propósito, você volta rapidinho para o propósito em todas as áreas da nossa vida, né? Então, vamos dar um exemplo. Se nós queremos adquirir algo financeiro que está além do que hoje é atual, né, do que é real, a gente, logo que vai ali fazer um gasto ou desviar alguma coisa que está fora do propósito, a gente fala, não posso, isso aqui eu tenho um foco, eu tenho um propósito financeiro, eu tenho um propósito na minha saúde. Se você está ali num foco de uma reeducação alimentar, você pode até passar por um momento que você fala, ai, como eu gostaria. Não posso, eu tenho um foco, eu tenho um propósito para chegar nisso aqui. Então, a nossa vida é de propósito. Então, por que o casamento não pode ter o propósito? Pelo contrário, ele tem que ter o propósito. Necessita. Exato. É vital. Pronto. É vital. É vitalidade. Vitalidade é vida. É saúde que gera longevidade nesse casamento. É indiscutivelmente necessário. Por isso, nós merecemos descobrir esse propósito e vivê-lo. Porque aí a gente amplia, né, esse triângulozinho da ambiência ao ponto de nós alargarmos a nossa tenda familiar. Sim. E fortalecer as nossas estacas. Que estacas são essas? Construídas pelo que o Celiton deseja, pelo que a Trícia deseja. E isso é que vai nos unirá a cada dia mais, no propósito. Exatamente. E aí, quando você pega essa vivência, essa experiência, essa base que vai fortalecendo seu relacionamento, você precisa entender que todas as coisas dentro do seu casamento precisam estar apontadas por propósito. Sim. Finanças, comunicação, sonhos, o diálogo, educação de filhos. Se tudo não estiver apontando para o propósito, vocês não vão saber para onde vocês estão indo. É como o GPS. Para você ir para o lugar onde você deseja, você tem que entender do lugar onde você está saindo.
Como está hoje o seu casamento? Para onde você deseja levar o seu casamento? Que são os chamados diagnósticos, né, meu bem? Que a gente consegue identificar a partir do ponto de partida desse GPS que tem a base como propósito. Exatamente. Porque se eu quero agora, vamos imaginar que você não sabe, você está casado, você está aqui ouvindo esse podcast, assistindo, e agora você teve esse insight. Espera aí, eu nunca pensei em propósito. Por que eu estou casado? Por que eu casei com a Trícia? Qual que é o nosso propósito juntos? Conta o nosso propósito. Nosso propósito, como casal, é abençoar e alcançar outros casais. E através de tocar outros casais, nós também prosperemos e somos também abençoados. Você precisa entender que o propósito, ele abençoa o outro, mas também te abençoa. Aí a gente pode pensar, então é um pouco egoísta? Não. É altruísta e também tem um pouco do ego. Exato. Eu quero abençoar minha casa. Claro, Eu quero abençoar minha esposa. óbvio. Eu quero abençoar minha filha. Eu quero ter coisas belas, boas, coisas melhores, coisas maiores, coisas novas. A gente quer viver a vida abundante. A abundância, né, o transbordo de Deus sobre a nossa casa. A Bíblia diz que o Senhor faz o nosso cálice transbordar. Né? Então, nós queremos sim ser abençoados. Porém, o nosso propósito enquanto casal é o nosso desígnio, a nossa missão, o nosso propósito é alcançar pessoas e fazer com que essas pessoas sejam casais, sejam homens, mulheres, sejam famílias, que eles vivam dentro também de um propósito. Sim. Então, nosso propósito é mostrar, é fazer com que as pessoas enxerguem o propósito da vida delas. Então, como que nós fazemos isso? Através desse podcast, através do nosso chamado pastoral apostólico ali na Igreja Nova Vida, através da acupuntura, através da psicologia. Nós, então, usamos as habilidades que Deus nos deu e que nós estudamos e que Deus tem nos abençoado para alcançar o nosso destino. Então, a nossa identidade, quem é o Célito, quem é a Trícia, nós estamos determinamos a nossa identidade. Depois, nossa capacidade. O que a Trícia é capaz? O que o Célito é capaz? O que nós dois juntos somos capazes. Nós unimos as nossas competências. Ela, na sua competência cognitiva, intelectual, espiritual, emocional. Eu também. Nós conectamos essas competências. Opa, então peraí. Eu tenho identidade, capacidade, merecimento. Sim. Então, nós unimos as nossas competências. A gente, amor, o que nós merecemos de casamento? O que nós merecemos de casa? O que nós merecemos como educar a nossa filha? O que nós merecemos no nosso relacionamento? O que você merece? O que eu mereço? Qual que é o nível do nosso merecimento? Estabelecemos o merecimento? Agora a gente vai pensar, tá, então a gente tem identidade, capacidade, merecimento, agora o destino. Onde a minha família vai chegar? Sim. Qual é o lugar de destino? E não é um lugar somente físico, mas é um lugar de um estado emocional, um estado espiritual. A gente quer ser feliz, nós queremos chegar nesse destino de felicidade, nós queremos chegar nesse destino financeiro, nós queremos chegar nesse destino espiritual. Então, nós traçamos um destino. E o que depois do próximo passo do destino? As pessoas que eu e a Trícia queremos conviver. Quais as pessoas que nós queremos relacionar. Então, vamos somar e você vai descobrir o que é o propósito. Então, vamos lá. Identidade mais capacidade mais merecimento mais destino e mais relacionamentos é igual a propósito. Propósito, exatamente. O que você ia falar que você estava querendo dizer? Não, e aí eu estava aqui pensando enquanto você falava que nós que somos cristãos, às vezes nós encontramos muito, né, nesse meio de relacionamento dos cristãos que acreditam que o destino ele está exatamente ligado à parte espiritual apenas. Sim. E eu acho importante a gente conversar sobre isso, assim, claramente, porque é óbvio que a parte espiritual para o Célito, para mim, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, é uma parte extremamente importante. Sim. Mas, gente, o emocional, a parte emocional, né? E aí o Célito, na psicologia, ele amplia isso aí para nós. A parte emocional ela é tão fundamental quanto a espiritual. Eu costumo acreditar que elas são mãos, assim, juntinhas.
Porque se o emocional do seu casamento não for saudável, não houver vitalidade, não tem longevidade nesse casamento. O espiritual Durabilidade. está lá, que é o que o Uhum. Célito iniciou dizendo que não é Jesus que vai, né, só sustentar esse casamento. O emocional de ambos, do cônjuge, Com certeza. ele precisa ser saudável para que você alcance o espiritual. Vamos ampliar isso, amor? Acho que é Vamos. importante. Quando a gente fala que não é só Jesus que sustenta o casamento, nós queremos dizer é que aquela pessoa ela escolhe mais Jesus do que o casamento. Pronto. É isso. Ela escolheu Jesus e não escolheu o casamento também. Por exemplo, o cara lá na igreja, ele busca, ele ora, mas chega em casa, ele é um ogro. Ele não beija a esposa, ele não serve a esposa, ele não trata com carinho, ele não trata com cavalheirismo, ele não sabe conversar, ele não sabe ouvi-la. Então, esse cara, ele escolheu Jesus, mas não escolheu o casamento. Então, quando a gente fala que Jesus não sustenta o casamento, nós estamos dizendo é que essa pessoa não escolheu, além de Jesus, o propósito do casamento. Isso, porque aí no decorrer dos dias, esse casamento, ele vai cair numa situação muito desagradável, porque aí ambos, o cônjuge ou a casa, tem Jesus, que é a parte espiritual da nossa vida mais importante, é o que é importante mesmo, mas o fundamental é que nós lembremos que nós somos tridimensionais, não é isso, certo? Sim, sim. Corpo, alma e espírito. espírito. Sim. E essas três dimensões, elas precisam andar em harmonia. Então, Sim. um casamento, ele precisa corresponder a todas as partes. Né? Se a gente Exatamente. começar aqui agora, por exemplo, vamos começar pelo sexo. Vamos Podemos falar? Claro. O sexo é algo que é muito importante, Determinante é para o fundamental. casamento. Isso, né? Que é a questão do corpo. Porque o homem, a gente ensina isso nos nossos encontros de casais. No ano de 2023, só abrir aqui rapidamente, eu acho que é importante o pessoal saber, nós fizemos 12 cafés 12 cafés 12 para casais. cafés para casais. Então, no ano de 2023, Deus nos deu uma palavra. No ano de 2022, Deus nos disse: casamentos curados, famílias saradas. Quando você cura o casamento, Você o tem uma cônjuge... família sarada. Isso. Se você cura o casamento, você vai ter filhos sarados. O que a gente vê filhos aí totalmente traumatizados é que esse próprio casamento, o relacionamento dos cônjuges, pai e mãe, homem e mulher, não é curado. Então, os filhos não serão sarados. Então, nós fomos e começamos a fazer esses cafés com essa palavra que Deus nos deu, com essa direção, com essa frequência que veio ao nosso espírito. E nós, então, ensinamos durante um ano todo, com 12 cafés para casais, uma vez no mês. Nós ensinamos os casais, compartilhamos insights do que o casamento deles deveriam ser, um casamento com propósito à luz da palavra de Deus. E quando nós falamos dessa questão do sexo, é extremamente importante você saber o quê? Que o homem, nós homens, temos muito mais necessidades sexuais do que a mulher. Isso é neurofisiologicamente comprovado, né? A neurociência bate o martelo nisso. Isso. né? Então, se neurologicamente falando, nós temos mais necessidade, nós precisamos, então, dialogar, entrar na questão que nós temos batido muito na tecla, que é a vulnerabilidade. Exatamente. Se você não falar, meu bem, eu tenho necessidade, eu estou com vontade, como que nós podemos conversar sobre isso? Né? O sexo tem que ser um pilar de muita intimidade. Sim. E não só no ato sexual, mas nessa liberdade de conversar com o seu cônjuge aquilo que você não gosta e aquilo que você muito gosta. Exatamente. E é óbvio que aquilo que você muito gosta, dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque o próprio Deus é quem criou o sexo. Exatamente. Então, o próprio Pai, né? Ele nos abençoou, proporcionou, né? Abençoou Adão o e Eva, sexo. Exato. abençoou o homem e a mulher com o sexo. Exato. Então, o sexo ele é extremamente importante na relação conjugal. Nós sabemos que as mulheres elas têm menos apetite, menos necessidades sexuais, porém, quando ela entende o propósito, opa, meu marido tem mais vontade do que eu. E eu tô casada não só para satisfazer as minhas vontades, mas também as vontades do meu marido. Por quê? Porque o meu casamento tem propósito. Claro. Então, se essa mulher entendeu que ela quer que o casamento dela chegue até depois do que ela imagina de 10, 20, 30 anos, mais do que talvez o casamento dos seus próprios pais, ela vai entender que o sexo
não é só uma questão de desejo, mas de necessidade. E aí a gente entra na questão de que eu te sirvo, mas eu também serei servida. Servida. Isso é importante a gente falar Claro. sobre isso, porque ainda culturalmente existe muitos tabus, Sim. existe muitos entraves Existe. na área sexual Sim. para a mulher. Recentemente eu acho interessante isso, porque essa semana eu estava aconselhando uma mulher, Uhum. né? Uma mulher jovem. E aí ela disse assim, eu entendo esse aconselhamento. Era um aconselhamento pastoral. Uhum. E aí ela disse assim, eu até entendo esse aconselhamento, eu até consigo ler o versículo na Bíblia, eu até entendo que eu, como mulher, estou ali para satisfazer o meu marido sexualmente. Mas e eu, como que eu fico? Foi a pergunta dela. Ah, Eu tá. disse, você fica muito bem também. Uhum. Você também precisa aprender que o seu corpo tem aquilo que pode ser satisfeito no ato sexual. Então, converse com seu esposo, meu bem. Então, você chegou no seu ápice, né, de ter o seu orgasmo, de ter a sua satisfação sexual. Agora eu tô aqui. Então, Agora me satisfaz. agora você dá um jeito aí de dar um jeitinho de pegar, né, forças e dentro do casamento, naquilo que é na intimidade sexual, essa mulher também vai ser, né, satisfeita sexualmente, Sim. para que ela também alcance o que o cérebro dela também necessita para Sim. liberar os hormônios, os neurotransmissores, para que ela também fique feliz e bem com o ato Satisfeita, sexual. suprida também Exato. sexualmente. A grande questão, amor, é que eu acredito que aí a gente passa para a comunicação, porque o diálogo, ele precisa ser constantemente muito transparente e em todas as áreas no casamento. Então, geralmente, o que acontece? A mulher, ela se coloca numa posição que ela acredita, e isso é um acreditar errado, porque nem tudo que nós pensamos é correto. Nem tudo que nós acreditamos é o correto. Nem tudo que foi nos passado, nos ensinado é o correto. Lembra lá que a gente pode construir, a gente merece construir o nosso relacionamento? Sim. Então, a gente, na vulnerabilidade, você se abre e você tem que ser... Eu aconselho, então, eu tenho que ser a pessoa mais transparente e mais livre possível para ser quem eu sou e vice-versa. Então, quando você está ali no seu momento, ou quando você tem o seu diálogo, você pode dizer para o seu marido, olha, hoje a gente vai brincar aí, namorando, mas eu quero chegar no meu destino também. Então, com certeza. seja como for, nós vamos chegar no meu destino. É um diálogo, é uma conversa, é tranquilo. Então, hoje, culturalmente, as mulheres acreditam que elas têm que ficar caladas. E aí, o que acontece? Esse pensamento, ou assim, é desse jeito mesmo. E aí, a palavrinha sexo, ela se torna algo ruim, indesejado, sabe? Pesado, difícil. Sendo que é Porque algo tinha que ser te algo une leve, muito. né? Gostoso. Gostoso, prazeroso. Tem que ser a curtição, a Sim, conexão do casal. Exato. Né? É algo que te une, que te aproxima muito, Exatamente. muito do seu marido e da sua E eles não esposa. exploram essa questão, meu bem. Porque quando se fala de sexo, ou se fala uma questão de repulsa, ou de muita brincadeira. Já percebeu? Sim. Quero falar de sexo e as pessoas começam a fazer piadinhas. Ou leva uma brincadeira. Vai falar de sexo, é muito difícil. As Ou pessoas, quando trava. falam de sexo, elas falam brincando, elas falam de piadinha. Até mesmo as pessoas que ministram sobre sexo, eles levam para brincadeira. Ou as pessoas levam para uma repulsa. Sabe o que precisa tocar o sexo? A vulnerabilidade. Vamos falar disso de uma forma tranquila? Exatamente. Vamos falar disso de uma forma vulnerável? Exatamente. Conversa sobre o sexo com a sua esposa. Converse sobre o sexo com o seu esposo. Fala o que você gosta, o que você não gosta. Fala o que você espera. Compartilha seus desejos, suas fantasias. Sim. Aquilo que você gostaria de viver com ela. Aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. É sobre isso. Não é? E é simples, não é? Simples. Mas é porque realmente existe, como você falou, uma cultura as entravas. E aí os pensamentos, aí ela começa assim, aí essa mulher, ela distancia, né? Daquilo que é para ela estar muito próxima. E aí fecha um campo mesmo. Isso, neurofisiologicamente dizendo, fecha um campo, né? Uhum. E aí, ao fechar esse campo, você distancia daquilo que é para você pensar de forma correta. Porque o sexo é para o homem e para a mulher. É para ambos.
Deus fez o sexo para Adão e Eva. Ele fez o sexo para esse casal usufruir dessa maravilhosa ferramenta dentro de Essa um relacionamento. conexão, essa Exatamente. necessidade do casal que é o sexo. Física, emocional e espiritual também. Sim, porque quando os corpos se conectam, não é só o corpo, não é só o tesão, não é só o orgasmo. É ali o cheiro, o toque, a pele, a posição. Os As pessoas precisam pensamentos, as memórias aquilo, afetivas um com a o história outro. de estarem juntos. Uhum. E também Aliança. a aliança, porque toda relação sexual tem micropartículas de sangue. Exato. Então, ele está fortalecendo a aliança, né, Conjugal. conjugal, a aliança carnal. Então, ele tem o envolvimento do corpo, o envolvimento da alma e também o envolvimento do espírito. E Então, fortalece o propósito. e fortalece Então, o propósito. a comunicação, Exatamente. o diálogo, ele é tão importante para todas as áreas, né? A gente às vezes pensa assim, vamos dialogar, vamos comunicar para a gente agregar X situação no nosso relacionamento. Vamos dialogar sobre o filho. Vamos comunicar sobre as finanças, né? Que é algo que a gente Sim. realmente precisa estar com a comunicação aberta, Sim. transparente e precisa, né? Mas também a parte sexual, ela precisa ter diálogo, ela precisa ter parceria, né? Precisa ter cumplicidade. Essa mulher, aí eu vou falar sendo mulher, ela precisa encontrar um apoio, um acolhimento, um porto seguro nesse maridão. Para ela ser vulnerável, para ela conseguir também dizer as necessidades fisiológicas dela, para que ela também se satisfaça, né? Seja satisfeita sexualmente por esse Suprida, marido. nutrida, Suprida, né? nutrida, isso. Tem uma pessoa que fala assim, um jargão assim, eu acho interessante. Homem bom é com saco vazio e com a barriga cheia. Saco vazio e barriga cheia, né? Mas ela fala em um tom de brincadeira e muitas pessoas são completamente avessas a esse tipo de... Porque nós Jargão. sabemos que tem muitas filosofias e ideologias contrárias à palavra de Deus. Mas nós sabemos que foi feita uma pesquisa entre os homens de várias nações. E sabe quais os homens? Você sabe, mas eu quero compartilhar com o pessoal. Os homens mais felizes no casamento eram os judeus. Por quê? Por quê? Porque eles sabem dos princípios que regem um casamento. As mulheres sabem. As mulheres sabem a posição que elas têm que ocupar. E aí muitas pessoas que podem estar ouvindo isso falam assim, mas elas são submissas, elas são humilhadas. Então pergunte para elas se elas são mesmo. São mulheres felizes, são homens felizes, porque eles casaram com um propósito. Eu sei que eu estou casando para ser feliz e também para fazer o meu marido feliz. Eu estou casando para ser feliz e para fazer a minha esposa feliz. Exato. É importante você entender isso. As pessoas falam, mas você está casando para ser feliz? Não, você tem que casar para fazer o outro feliz. Eu discordo. Se eu não for feliz, como que a Trícia será feliz? Se a Trícia não for feliz, como eu sou feliz? Quando eu quero derrotá-la, eu estou me derrotando. Exatamente. Quando eu quero vencê-la, eu estou sendo vencido. Então, o propósito do casamento é ser um. Não existe mais o eu ou ela, existe nós. Então, nós somos um. Nós em um e um em nós. Exato. Né? Graças Nós a Deus precisamos por isso. entender essa mensagem, essa essa dinâmica, realidade. esse propósito. É o propósito. Então, o sexo, ele está para fortalecer o propósito. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu não estou com vontade de ter relação sexual agora, mas o meu cônjuge quer. Então, eu vou ceder. Eu vou fazer porque ele quer, eu vou fazer porque ela quer. Porque eu tenho que fortalecer a conexão e o propósito do meu casamento. É a aliança. A aliança. O segundo, vamos então falar agora sobre o diálogo. Podemos. Nós falamos sobre o sexo, então agora vamos falar sobre o diálogo. E o diálogo é extremamente importante porque não é o que você fala, mas é como e quando você fala. O que é importante, mas o como e o quando é muito mais importante. Por exemplo, o casal quer falar de finanças na hora que eles estão saindo para levar os filhos na escola. Pior momento. Quero falar sobre educação de filhos quando o marido está saindo para o trabalho. Pior momento. Então, você quer falar algo, mas você não está sabendo quando falar e nem como.
E o que a gente tem ensinado e que tem aplicado na nossa vida, porque às vezes vocês estão aqui vendo a gente falar, eu e a Atriz, mas nós fizemos já terapia, nós já fizemos terapia de casal, fomos aconselhados por pastores. Então, Fazemos assim, encontro de casais. fazemos encontro de Estamos casais. até Né? Semana que vem agora estamos indo, semana para agora, um. né? Estamos indo para um encontro de casais, porque a gente vai para aprender também, para nos abençoar, para ministrar nas nossas vidas, para que depois possamos continuar com esse chamado de abençoar também outros casais. Então, quando a gente fala de comunicação, de diálogo, nós temos que pensar em comunicação assertiva. E o que é a comunicação assertiva? O que falar, como falar e quando falar. O que você fala? Nós vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar sobre viagem. Porque eu e a Trícia amamos viajar. A gente fala que viajar é viver e viver é viajar. Então, nós sabemos que todas as viagens não ficam menos de R$ 5.000, de R$ 10.000, dependendo da viagem, claro. Se ela é nacional ou se ela é internacional. Então, nós temos que conversar sobre isso. Então, vamos conversar. Nós queremos viajar. Como nós vamos abordar esse assunto? De que forma que nós vamos conversar? Como que nós vamos nos organizar financeiramente para isso? Então, eu vou falar com ela, meu bem, nós vamos viajar. Tá, para onde? Como que eu vou ter essa conversa com ela? Quando eu vou ter essa conversa? Então, nós vamos sentar numa mesa, vamos anotar os nossos custos de uma forma menos emocional, mas totalmente entendida da situação a qual nós vamos estar resolvendo aquele assunto. Eu estou dando um exemplo aqui, talvez simples, mas vamos falar sobre educação de filhos. Nós vamos conversar sobre a educação de filhos. Eu não gostei da forma que você falou com o Juninho. Peraí, não é assim que você conversa. A comunicação ela não está assertiva. Ela está totalmente errada. Vamos conversar longe dos filhos. Os filhos estão dormindo. Amor, eu quero conversar com você lá no quarto. Fechar a porta e falar, olha, eu não concordo da forma como você gritou com o Júnior. Você poderia ter falado com ele de uma maneira diferente. Você poderia ter falado com ele com mais paciência. Você poderia ter sentado, entrado no campo visual dele e conversado com ele. Mas você gritou, batendo a porta e puxou pela orelha de uma forma errada. Não é assim que faz. Então, você vai e conversa. Então, a tonalidade de voz, o assunto, ele está sendo agora absorvido. A pessoa que está ouvindo, ela vai ouvir com mais tranquilidade. Então, o assunto é importante, mas o como falar, tonalidade de voz, afeição no rosto, como é que você está? Você está com cara de braveza e tá... Não, então falo tranquilamente. E também explico o que eu penso e o que eu sinto sobre aquela situação. Eu acredito que o como falar é realmente o ponto-chave da comunicação. E qual momento também, né? Porque isso é algo que ou abre portas ou fecha portas. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente entende, você tem que saber, quando o Celiton falou o momento, realmente, isso é muito para nós mulheres, sabe, Celiton? Porque geralmente quem fala muito somos nós. É claro que toda regra tem a sua exceção, né? Tem homens que quando falam, eles são piores em falar do que uma mulher. São grosseiros, né? Para machucar, e para talvez da cultura que ele veio da casa dele, conversa demais, né? Mas o como falar, ele é muito importante porque se, por acaso, aquele momento já estava tenso, já não está um relacionamento bacana e você fala de qualquer jeito, a porta tranca, ela não fecha, ela fica trancada. Verdade. Né? E aí é inacessível aquilo que você gostaria de estar comunicando. Então, o Celiton, ele sempre disse isso para mim, porque lá em casa, né, em particular, eu sempre fui a que às vezes disse de forma abrupta. Ou de qualquer forma. Quero falar, é agora que eu vou falar. A única coisa que nós não, vamos dizer, erramos, para não dizer pecamos, não erramos muito, foi na questão do quesito com a nossa filha. Porque como eu vim de um lar, de uma casa, na verdade, que se falava tudo e eu ouvia tudo, e como eu sabia que era muito ruim como filha ouvir, eu escolhi proteger a minha filha nisso e não ser essa mulher, né, que falaria em qualquer momento, de qualquer forma, para preservar a memória afetiva dela. Então, isso é algo que você, como cônjuge e que tem filhos, você precisa realmente pensar muito nesse diálogo. Como você está dizendo e se você está dizendo perto dos seus filhos. Filhos não foram feitos para estar
envolvidos com problemas conjugais. Eles são filhos. Exatamente. São filhos. E os pais, que são casados, os cônjuges, precisam aprender a entesourar para os seus filhos. Entesourar é nós compreendermos o quanto é importante esse diálogo, ele ser bem construído com bases em princípios emocionais e espirituais. Então, o como falar, ele é crucial. Porque o dia que eu aprendi isso, gente, a gente deixou de ter problemas. O dia que eu aprendi como falar, e o Célio sempre diz isso para mim. Ele é psicólogo, né? Então é mais fácil para ele me ensinar isso. Mas ele me dizia, a questão não é o que você está me dizendo, Trícia, mas a forma, é o como você está dizendo. Sim. Então, o que você está dizendo, você tem razão. Tem propriedade nesse assunto. Realmente é isso. Sim. Mas quando você vem com essa forma, ou talvez nesse momento, Sim. eu não vou receber. Porque emocionalmente não vai entrar, Sim. né? E vice-versa também, é Acho claro. que esse é o maior insight que o casal precisa pegar É também, o sabe? como e quanto. Eu devo... Como você gostaria de ouvir? Eu comecei a me perguntar, Trícia, como você gostaria de ouvir? Como você gostaria que o Célio te tratasse? Isso. Uhum. Pronto. Foi o que Isso mudou, foi a né? nossa grande mudança, É. né? E graças a Deus por isso foi rápido. Sim. Porque aí o como eu estou falando para ele, mas eu também como gostaria de ouvir. E algo que a gente também aprendeu, que eu acho interessante a gente falar, foi assim, eu não quero conversar sobre isso agora, lembra? Pronto. Isso mudou a nossa atmosfera em casa. Olha, eu não tenho condições de ouvir e nem de falar com você agora. Conversar sobre isso agora. É. E a gente tem que respeitar. Então, quando a gente fala, não vamos falar com isso agora, é porque a gente não tem nem condições emocionais para conversar sobre aquele assunto. Então, é importante falar assim, amanhã nós conversamos sobre isso. Ou às vezes falar, né? Daqui às vezes, um pouco. Lá em né? casa o Célio é mais preciso do que eu, né? Então eu dizia, tá, não quer agora? Então quando nós vamos falar? Porque a gente tem um destino. Sim. A gente tem Temos um propósito no nosso casamento, né? E para esse navio atracar aonde ele precisa ser atracado, a gente não pode diminuir o percurso. Sim. A gente tem que ter inteligência emocional como casal, porque você não é mais uma menina, eu não sou mais um menino. Sim. Nós somos amadurecidos, nós somos adultos, eu sou um homem, você é uma mulher. Exatamente. E nós estamos construindo uma história. Então, quando você vai estar bem emocionalmente para conversar sobre isso? Que momento nós vamos retornar? Aí não tem nada solto, porque nós temos propósito. Então, quando nós temos propósito, nós saímos de onde nós sabemos de onde nós saímos, aonde nós estamos nesse momento e aonde nós queremos chegar. Isso. Exatamente. Isso é a comunicação assertiva. Pronto. Então, não é falar só de diálogo. O diálogo tem que ter comunicação assertiva. Então, isso está nos levando para o propósito. Então, a gente falou aqui sobre sexo, sobre diálogo, que é, na verdade, a comunicação assertiva. E eu quero falar aqui sobre também a infantilidade no casamento. A infantilidade é algo que atrapalha, que adoece e que até gera divórcio no casamento. O que é a infantilidade? É um homem ser um menino no casamento e não um homem. É a mulher ser uma menina no casamento e não uma mulher. Como? Discutem e ficam emburrados. Gente, quem que emburra é quê? Uma criança de 5 anos de idade. Ah, não vou mais conversar com você. Aí fica lá. Aí conversa, vira a cara e sai. Dorme no sofá, não conversa, não relaciona, fica 3 dias sem conversar. Isso é emburrar. E todos os casais emburram. Nós também já emburramos. Mas quando eu olhei para a Trícia, olhou para mim e falou assim, nós estamos sendo 2 crianças. Exatamente. Nós precisamos amadurecer. Quem emburra é criança que não ganhou o pirulito. Quem emburra é a criança que recebeu um não do pai e da mãe. Recebeu um não pai e da mãe e chora, espernia, pega a roupinha e vai dormir em outro lugar, pega a mantinha e vai dormir em outro quarto. Isso é atitude infantilizada e você é um infantil. Por isso que talvez o seu casamento tá muito difícil, porque você não é homem, você não é mulher, você é um menino e uma menina. Aí a gente faz aquele exemplo, né, meu bem? Como que uma criança vai dirigir um carro? Não tem como. E agora eu te pergunto, como que uma criança vai educar outra criança? Não tem como. E como uma criança vai casar com um homem? Não tem como. Então, você pode ter seus 30, seus 20, seus 40 anos, mas emocionalmente talvez você tenha 7. Difícil. Talvez emocionalmente você tem 12. Agora imagina, talvez você está casado com um homem de 30 anos, mas emocionalmente ele tem 12. Talvez você está casado com uma mulher de 25 anos, mas emocionalmente ela tem 7. Porque as atitudes são infantilizadas. Como que você vai conseguir
Curar essa infantilidade do seu casamento, tomando consciência de como você está agindo como uma criança. Como que a criança faz? Ela emburra, ela fala, Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Né? Ela não perdoa, ela não É, conversa, ela não abre mão. Então, a criança ela é egoísta. isso. O maior sinal de infantilidade é egoísmo. Dentro de um casamento, né? Porque aí a pessoa pode dizer assim, não, eu não tô emburrado, mas ele ignora. O homem ignora a mulher ignora o Ignora homem. quando fala, né? Finge que E não está aí ouvindo. essa questão é uma questão de infantilidade também. Infantilidade. E aí a gente bate de novo no martelo, que é o quê? O diálogo. O diálogo precisa entrar para que haja um amadurecimento nesse casamento, né? É. Dessas partes. O homem amadurecer e a mulher amadurecer e um ajudando o outro. Exatamente. Então, a infantilidade, você precisa trazer essa maturidade dentro do casamento. Precisa reconhecer a imaturidade, aceitá-la e desejar essa mudança. Exatamente, porque, não, eu não concordo com você, eu não quero. Você sempre tá não, você sempre tá, né, resistindo. Peraí, vamos aprender, Exatamente. vamos ouvir. Você emburrou, você não conversou, tem 3 dias que vocês não estão conversando. Isso é Gente, isso é um atitude de absurdo. adulto? Isso é atitude de criança. Criança que desconta. Adulto fala assim, olha, meu bem, eu sei que você tá chateado um com o outro, mas vamos resolver que a gente tá casado e a gente precisa avançar no nosso propósito. Isso aqui tá nos atrasando, né? Exato. Olha, às vezes você vai chegar numa conclusão que você não está errado. Não, não estou errada. Mas para a gente não ficar da forma que nós estamos, vamos aqui, né? Vamos perdoar um ao outro. Perdão é extremamente importante. Exatamente. Quando eu reconheço a imaturidade, o perdão ele surge. Porque às vezes você realmente vai ter ali. São passos devagar. Ninguém muda da noite para o dia. Por isso o Celiton disse que a gente precisa de ajuda. Né? A gente precisa de alguém que já saiu daquele lugar, que já está lá no meio do caminho. Você ainda está lá no porto, você ainda Sim. vai começar a sair, ainda vai embarcar, né? Tá ali ainda no Sim. trâmite de tudo no seu casamento. Sim. O outro que já está lá no meio do caminho, que está chegando, que já atracou, tem o que te ajudar, o te auxiliar, agregar no seu casamento. E isso te ajuda a facilitar para que você reconheça que a imaturidade ela não tem lugar num casamento de quem tem propósito. Sim. E o perdão ele é extremamente importante. Né? O perdão é aquilo que a gente cede daquilo que eu Abre acredito mão. que seja Sim. meu, daquilo que eu acredito que eu estou com razão, mas eu quero ser feliz, eu quero ser, né, pleno nesse casamento. Então, vamos colocar o perdão no lugar, né, da discórdia, no lugar da angústia, no lugar que realmente você talvez foi até prejudicado nesse casamento, mas por você saber o propósito, o perdão ele toma o lugar dele e você continua no seu percurso e não continua de qualquer jeito. Você continua da melhor forma quando a gente resolve colocar o perdão no lugar cabível nesse relacionamento. Sim, porque quando você perdoa, você também está perdoando a si mesmo. Você está Porque quando se você liberando. quando você guarda aquela raiva, quando você guarda aquele ódio, quando você guarda aquele sentimento de vingança, você também está prejudicando o seu organismo. Você está prejudicando o seu próprio corpo. Porque você está ali guardando, repassando aquilo. Mas ela falou daquele jeito comigo. Mas ele falou daquela maneira comigo. Mas ele e ela fez aquilo. Mas ela fez aquilo. Você vai remoendo aquilo e você vai acumulando toxinas emocionais. Você vai intoxicando o seu cérebro. Você vai intoxicando o seu organismo com a raiva, com o ódio. Então, você está se prejudicando. Seu sistema imunológico, ele também vai ser prejudicado. Exatamente. Você vai começar a somatizar por causa da raiva, do ódio. Em vez de você operar ali a catarse, falar, olha, vem cá, eu quero te pedir perdão, também quero te perdoar. Vamos... Então, quando você perdoa o cônjuge, você está se perdoando pelo tempo que você também se prejudicou. Então, você prejudicou o seu cônjuge naquele afastamento, naquele emburramento, e também naquela imaturidade, e também se prejudicou porque você também afetou o seu organismo, afetou também o seu sistema emocional, imunológico, as suas emoções. Então, a maturidade, ela é alcançada com o diálogo e também com reconhecer que precisa pedir perdão e também que precisa perdoar. Às vezes a pessoa pode falar assim, olha, vem cá, você não me pediu perdão, mas eu quero te perdoar. Eu acho que esse é o mais nobre de um relacionamento. Nem do relacionamento, daquele cônjuge, que ele teve o insight do propósito
E ele então ensina o outro cônjuge como se deve navegar pelas águas do casamento até que esse navio atraque no destino que eles desejam ir. Então, outro tópico que é extremamente importante, que é o perdão, reconhecer, pedir perdão e também perdoar. Mais um tópico aí, meu bem? Linguagem do amor. É importante conhecer a linguagem do amor do cônjuge. Extremamente importante. E aí, dizendo aqui que linguagem do amor, a gente trabalhou muito isso no encontro de casais do ano de 2023, o ano Sim. passado. A linguagem do amor não é sobre aquilo que é a minha linguagem, Sim. é a linguagem do Célito. Então, a gente sabe ali, depois o Célito vai aqui indicar alguns livros para vocês, mas sobre a linguagem do amor é tão importante a gente descobrir o que é importante para ele, qual a linguagem do amor dele Uhum. e qual é a minha linguagem do amor. E aí, a partir disso, eu tenho que saber a linguagem do amor dele e me doar a partir da linguagem do amor dele. Então, se a linguagem do amor dele... Vamos citar aqui as linguagens do amor? Vamos. É a palavra de primeira. afirmação. 2. Você é lindo, você é capaz, você é extraordinário. Isso. Palavra de afirmação é afirmar as qualidades, as características positivas. Meu bem, como você é capaz? Nossa, aquilo que você fez foi muito bom. Então, você está Validar. afirmando, né? Uhum. 2. Tempo de qualidade. Esse é o meu, hein? É. Essa é a minha linguagem. Às vezes você está ali do lado, mas você não sai do celular. Isso. Você está ali do lado, mas você está conversando com outra pessoa. Isso. Você está conversando, a pessoa está lá longe, né? É. Então, quando você descobre a linguagem do amor e você é vulnerável, às vezes a gente está junto, você fala, meu bem, você está junto comigo mesmo? Então, Você está aqui me ouvindo? Então, o que eu acabei de falar? Eu pergunto, o que você fala? O que eu falei, né? Então, qualidade de tempo é realmente você estar no tempo para aquela pessoa. Aquele tempo é para aquela pessoa. Não quer dizer que é um dia inteiro, gente, uma semana, um mês, não. É um tempo específico que aquele ali já vai suprir o tanque A necessidade emocional do seu esposo e da sua Exatamente. esposa. O terceiro toque físico, esse é o meu. O que é o toque físico? É o beijo, é o carinho, é o sexo. É o chamego. É o chamego, é a carícia, é o cheiro, é o abraço, é o beijo. O toque físico é você mesmo estar fisicamente ali tocando junto com o cônjuge. Sentindo, né? Sentindo. 4. Atos de serviço. Ato de serviço é você ir lá e fazer algo por aquela pessoa, pelo cônjuge. Vou lá lavar uma louça, vai lá... Lavar roupa, ou fazer a comidinha que ele gosta, do jeito que ele gosta. Ou uma comida especial, né? Fiz um jantar para fazer uma você. massagem, uma massaginha nos pés, Isso. entendeu, gente? É assim. E também ato de serviço de comprar, de pagar, de com operar certeza. um serviço Com para o cônjuge, certeza. ok? E por último, presentes. Eu acho que todo mundo gosta de ganhar presente. O que é um presente? Não é, eu vou dar um carro, uma casa, não. Se quiser bombom, também, né? Pode, claro, E poder, claro, é bem-vindo. Mas você dá um bombom, chegou do trabalho, meu bem, passei ali na... Lembrei de você. Lembrei de você. Sei que você Você vai, gosta, entrega, trouxe pra você. Há um abraço no coração, exato. né? Porque, opa, eu vim, trouxe algo para você. O presentear, a gente vê um princípio do presente. Quando você dá algo para alguém, é porque aquela pessoa tem uma representatividade emocional para você. Presentear é honrar. Presentear é considerar. Quando Jesus nasceu, ele ganhou 3 presentes. Os presentes na Bíblia, eles têm um poder de honra. Então, quando você presenteia o seu cônjuge, está falando, eu te honro. Eu estou considerando a pessoa que você é na minha vida. Isso é tão importante, falar da linguagem do amor, porque a partir da linguagem do amor, a gente tem um norte, né? O norte que eu digo é como amar o cônjuge, né? Como comunicar amando o cônjuge. E isso é tão importante, porque desde o dia que a gente definiu isso entre nós, o Celiton é toque físico, então tem que estar sempre lembrando que o beijo, o abraço, né, o apreciar, também o palavras sexo, de afirmação eu gosto. Eu vou chegar nisso aí, gatinho. É importante. Então, eu vim de uma situação de ausência de pai e de presença menor de mãe, entende? Então, o que isso quer dizer? Eu não fui muito tocada, não fui muito beijada pelo meu pai. E a mulher, ela precisa ser tocada pelo seu pai. É Sim. o primeiro toque. Né? Verdade. Que vai ali registrar as emoções memórias necessárias. Quando eu identifiquei isso, porque ele era sempre mais amoroso, mais meloso no relacionamento, e às vezes ele falava, meu bem, você é seca. Eu pensava, poxa, mas eu não sou seca. Mas até que eu identifiquei, realmente ele estava certo.
E o identificar é extremamente importante para você conseguir mergulhar na linguagem, né, na comunicação da linguagem do amor do cônjuge. Então, eu reconheci, então isso era algo que eu estava sempre precisando trabalhar. E isso é um hábito. Na medida que você vai iniciando, depois você pega o jeito, né? Exatamente. A gente entra em treinamento, né? E para mim era o tempo de qualidade. Então, se eu, por exemplo, eu viajava, né, a trabalho, né, ia dar aulas, atendimentos, quando ele estava comigo ou não, se eu vi, ele gosta muito de café. Então, se eu visse um café diferente, uma cápsula, uma Verdade. especiaria, o que eu fazia? Eu trazia para ele, porque ele também gosta muito de presente, um café específico. Coisa simples, gente, mas que faz a diferença de você dizer, eu me lembrei de você. Ou Sim. em qualquer lugar que a gente viajasse, em Uberlândia, viajasse fora de Uberlândia, que é a nossa cidade natal, ou que a gente fosse para fora do país ou dentro do país, eu sempre colocava no roteiro das nossas viagens passar por o melhor Uma café cafeteria. da cidade que a gente fosse. Então, a gente, onde seja, fora do país e dentro do Sim, país, sim. né? Então, por que isso é importante para ele? E tempo de qualidade. Houve um momento no nosso relacionamento que um dia eu tive uma notícia. E essa notícia me deixou extremamente entristecida. Eu mandei uma mensagem para ele dando a notícia, amor, isso, isso e isso. E ele é psicólogo. A agenda dele é um paciente atrás do outro, né, nos dias de atendimento, porque ele concilia o pastoreio com o atendimento psicológico. E naquele dia era um dia que eu não tinha como a gente se ver, mas eu mandei a mensagem no intervalo de uma janela de outra, ele leu. E eu não imaginava que ele iria lá em casa. E aí, por ele saber da dor da notícia, do que ele estava gerando em mim, e saber que ele ir lá, ou estar comigo, faria toda a diferença, ele mandou uma mensagem, né, lá com a secretária dele, e eles remanejaram lá um paciente. Sinto muito por esse paciente, mas nesse dia foi muito importante para mim. E ele chegou lá em casa, falou, faz um café, coisa simples. Passou na padaria, levou coisas que eu gosto, a gente sentou na mesa. E quando ele sentou na mesa, eu me lembro como se fosse aqui agora. Ele só estendeu a mão, estendi a minha mão para ele, sem a gente conversar nada. Eu chorei e aquela dor sanou. Arrancou com a mão. Por quê? Porque ele esteve comigo. É a minha linguagem do amor. Não adiantava ele falar para mim, amor, vai passar. Amor, vai dar tudo certo. Amor, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes a gente tem até um versículo decorado para quem é cristão. Mas é a atitude de estar Verdade. na linguagem. Mergulhar na comunicação da Entender o que o linguagem outro do tem amor. necessidade. Ponto. Uma necessidade do outro. Ponto. E aí é sobre isso. Então você ama na medida que o outro precisa ser amado. Não do jeito que você consegue amar. Então, às vezes, a gente gosta de uma frase. Mas é assim que eu dou conta. Não. A gente ama como o outro precisa ser amado. Então, como o Celiton precisa ser amado, eu tenho que descobrir isso. Como a Trícia precisa ser amada, tenho que descobrir isso. Então, eu não posso amar o Celiton naquilo que eu acredito, que eu dou conta, ou naquilo que é importante para mim. Eu preciso amá-lo naquilo que é por ele e para ele. Né? É isso mesmo. Então, nós queremos aqui compartilhar esses insights que fazem toda a diferença para um casamento com propósito. Se você ainda não descobriu o seu propósito, o propósito do seu casamento, nos procure aqui nas redes sociais. O meu perfil no Instagram, o perfil do Instagram da Trícia. Nós temos também um perfil pessoal, Juntos de Casal, que é o @casaltopmillion. Depois você começa, não sei, vai estar aqui nas descrições desse vídeo. E você pode nos procurar. Nós fazemos atendimentos de aconselhamento conjugal online. Nós temos mentoria também mentoria de casal online e também presencial. Talvez você não mora aqui na nossa cidade, mas você deseja ser acompanhado por aconselhamento. Quando eu falo aconselhamento, seria eu e a Trícia, porque eu sou psicólogo, mas ela é fisioterapeuta e nós ambos somos apóstolos e pastores da Igreja Nova Vida. Então, a gente trabalha com aconselhamento conjugal. Nós tocamos a parte psicológica, espiritual, emocional, essa dinâmica do casamento. Se você tem interesse, nos procure e vai ser um prazer poder, né, ajudar o seu casamento. E queremos também convidar. Propósito. Esse é o nosso propósito. E convido o pessoal também para ir para o nosso encontro lá em Campos do Jordão. Nosso 9º encontro de casais, que vai acontecer no dia 24 de outubro até 27 de outubro. Em Campos. Vão ser em Campos do Jordão. São Paulo. Vão ser dias muito maravilhosos. Nós estamos com uma programação, assim,
muito especial, para que você tenha tempo com o seu cônjuge para aproveitar aquela cidade também tão gostosa, Romântica, né? Romântica, Turistar muito. exato. E receber boa porção para o seu relacionamento conjugal nas ministrações que nós teremos com o nosso lindo material, né? Nós já temos todo o tema, nós já temos todo o material está sendo elaborado, os mimos que vão acontecer para você. As surpresinhas que haverão lá. Exatamente. Então, assim, esse encontro, ele é um encontro... Todo encontro é bom que a gente, né, tá ali junto. Mas esse tem uma porçãozinha, porque a cada vez um ano ele vai ficando melhor. E por ser na cidade de Campos do Jordão, que é uma cidade que a gente gosta bastante, Verdade. né? A gente gosta daquela cidade e acreditamos que vai ser, assim, uma experiência muito agradável para você descobrir ou aperfeiçoar o seu propósito do seu casamento. Com certeza. Então, nós queremos te agradecer, você que nos assistiu até agora. Nós deixamos aqui o nosso apoio, nós deixamos aqui os nossos perfis no Instagram, os nossos convites, as nossas ferramentas para poder servir você e o seu marido, você e a sua esposa, e também alcançando a sua família. Então, nosso propósito é esse, de poder compartilhar esses insights para que você faça downloads que possam transformar a sua maneira de agir, de pensar, de sentir, de comportar frente ao seu casamento e também à sua família. Então, nós queremos te agradecer por estar até aqui conosco, não é mesmo, meu bem? Isso mesmo. E eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você multiplique esse conhecimento com mais casais. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, já ativa aqui as notificações, já deixa o seu comentário e compartilhe com um casal que precisa ouvir essa simples ministração, esse primeiro episódio do Casal com Propósito, porque eu tenho certeza que, além de abençoar a sua vida, pode abençoar a vida de outras famílias, de milhares de famílias. Exatamente. Porque, lembrando, se você tem um casamento curado, a sua família será sarada. Ok? Muito obrigado pela sua audiência aqui, muito obrigado por você ter nos assistido e até o nosso próximo episódio do Casal com Propósito. Até o próximo.